Esse aqui é mais um carro à venda na Auto M. Eles têm excelentes carros usados lá, Auto M Veículos. Fica na zona sul de São Paulo. Tem aí o site, eles estão presentes nas redes sociais. Se você está procurando um bom usado, você pode contar com o estoque deles. Esse aqui é um Ford Fiesta Hatch 2011 com motor 1.6, é a versão Class, que era a mais completa desse carro, na cor preta. Um carro que tem um baixo custo de manutenção, um carro que tem um rendimento legal com o motor 1.6, e a gente vai analisar aqui um pouquinho desse carro, né? Vale a pena a gente lembrar que o Fiesta, na verdade, chegou em 1976 na Europa, mas ele só chegou em 95 no Brasil. Depois, essa versão aqui que a gente tem é a quinta geração desse carro, na verdade, e foi a segunda aqui no Brasil, que viveu de 2002 a 2014. Então esse carro vendeu muito, a Ford ganhou muito dinheiro com esse carro. Carro prático, um carro com bom espaço interno e um carro com preço, né, a manutenção dele bastante em conta. E isso acabou assim escrevendo a história de sucesso. Vou ser sincero para vocês que o desenho eu ainda acho atual desse carro, não envelheceu muito, né? Esse carro que nasceu com o conceito New Edge, né, na época, o design, aí ele sofreu em 2007 um facelift discreto, depois em 2010, que foi o carro que ficou até 2014, né? Então esse é um 2011, na época ainda era bastante novinho, né? Ele tinha motor 1.0 e 1.6, que é o motor Rocan. Você sabe que Rocan significa Rollback Camshaft, que é eixo de comando reverso, é uma tecnologia nova. Mas, como a gente sempre vê, né, em relação ao modelo vendido na Europa, o nosso motor aqui, esse Zetec Rocan, ele era uma versão mais barata do Zetec S, vendido na Europa. Lá tinha bloco de alumínio, o nosso era de bloco de ferro, comando de válvulas lá era duplo, o nosso era único, era simples. Lá você tinha mais válvulas por cilindro, aqui 2 válvulas por cilindro, então ele era 16 válvulas, 4 cilindros, motor com comando de corrente e não com correia dentada. Enfim, era um carro com motor moderno, mas o brasileiro não é muito chegado em manutenção, então tinha que ser com essa fórmula mesmo. Esse carro é barato de manter da mesma forma. Bem importante para você que está procurando um Fiesta, de repente você está procurando lá nos sites de classificados, eu quero um 2012, 2013, 14, cuidado, Fiesta nacional não tem nada a ver com o New Fiesta, que é aquele modelo que o pessoal fala que é o mexicano, são carros bem diferentes. O que eu sempre achei muito legal nesse carro realmente é o espaço interno. Na família nós tivemos Fiestas aí, né? E eles sempre tiveram um rendimento muito bom, ó. Porta-malas em relação aos compactos da época, Palio, em relação aos carros que você tinha na Volkswagen também, o Fox, o Gol, é um porta-malas muito dentro da média. Aliás, esse carro, ele tinha um desenho interessante e ele trouxe conceitos muito diferentes para a época, como isso aqui, ó, que foi muito copiado, né? A lanterna vertical na coluna C. Então isso fazia desse carro muito moderno. Era um carro assim, a classe média brasileira comprava muito Ford Fiesta. Espaço interno muito bom, sempre foi, né? Um carro um pouquinho mais alto, né? Isso estava na moda na década passada. E o Fiesta é um carro com bastante espaço. Túnel central ali é mínimo. Ele mescla esse banco cinza com preto, apesar das últimas versões terem muito plástico no acabamento, é um carro bem interessante sim, com acabamento aceitável aí para a época. Vamos ver agora aqui por dentro. Ele tinha comandos muito à mão, né? O volante dele tem esse oval aqui cortado, né? Com o símbolo da Ford, chave comum, né? Com alarme em boa parte dos carros. Aqui você tinha o conta-giros, que ficava aqui, o velocímetro desse lado, temperatura está na medida, não tinha computador de bordo, não existia na época, né? Aqui você tinha comandos de saída, né? Na verdade, a ventilação, giratório para você poder ajustar o fluxo. Aqui um espaço 2 DIN, né? Nesse aqui um porta-objetos e um rádio, dá para você colocar uma multimídia e atualizar o carro. Essa versão com ar-condicionado, 1.6 Class, sempre tinha ar-condicionado, abertura elétrica da tampa do porta-malas, o câmbio, né, normal de 5 marchas, com aquela longo curso da Ford, sempre foi um câmbio
com essa baita alavancona aqui no meio. Nunca foi curto, nunca foi preciso, mas um câmbio assim, zero índice de problemas, né? Aqui desse lado, sempre um porta-luvas grandão, outra vantagem. Isso aqui tá só com a luzinha queimada, mas ele é iluminado. E como eu falei, as últimas versões desse carro, elas tinham muito plástico no acabamento e o plástico já não era da mesma qualidade dos primeiros, tá? Esse aqui tá com quase 100 mil quilômetros e tá muito bom, tá muito em dia esse carro. Trocas de óleo sempre no prazo, isso é bem importante. Vamos falar do motor então. Esse é o visual do motor do Fiesta família Zetec Rocan. Tá vendo ele aqui? Zetec Rocan, motor de 4 cilindros, 16 válvulas. Então a gente já sabe que precisa ter muito cuidado com o quê? Com o lubrificante, com o óleo lubrificante. Quando você vai comprar um carro desse, veja bem qual que é o histórico de manutenção do carro, que óleo que foi usado. Muita gente cai naquela conversa de óleo de 5 mil quilômetros, óleo de 10 mil quilômetros. Isso não existe. Use sempre o óleo recomendado pela marca, né? Então você tem aí, ó, as instruções do que fazer com esse carro. Ele é bem simples de manutenção, mas tem uns probleminhas crônicos sim. O primeiro deles está aqui. Vamos falar um pouquinho de refrigeração, né? O sistema que é o radiador, né, que fica aqui na frente para poder refrigerar o motor. Isso é crônico em todo Ford e no caso do Fiesta não é diferente. Qual que é o problema dele? Que dá muito pau, que dá muito defeito, é o tal problema da válvula termostática, né? É a válvula que avisa o motor que ele está aquecendo e que precisa olhar alguma coisa no sistema de refrigeração do carro. Essa válvula termostática original, ela é de plástico. Qual que é a ideia? Melhor você trocar por uma válvula termostática de alumínio. Ela é muito mais durável e muito mais precisa. Entre outros cuidados que você tem que ter com o Ford quando você vai comprá-lo, porque eles têm essa tendência de superaquecer. Isso é crônico da linha Ford. Onde é que está? Onde você vai olhar, né? Primeiro você vai ter aqui o fluido do arrefecimento, tem aqui o reservatório. Esse tá limpinho, a gente consegue ver. Você tem que ver se o nível tá certo entre o mínimo e o máximo. Então você sempre tem que fazer essa manutenção preventiva. A cada ano é legal você trocar o fluido do arrefecimento dele para você não ter problema, ver se a válvula está funcionando certinho, porque é um problema crônico o aquecimento desse carro. Então, ficando de olho, você não vai ter outros problemas, o motor é muito bom, trocando o fluido, né, o lubrificante no tempo certo, faça já a troca de filtro de óleo, filtro de ar, faz isso uma vez por ano que você vai ficar sempre tranquilo com o seu Fiesta. Só para lembrar, tecnicamente esse carro tem 101, 107 cavalos, 1.6, no máximo 15 kg de torque, desempenho bom, muito satisfatório na cidade, na estrada é excelente, só que ele tem um consumo um pouquinho mais elevado de combustível, mas é um motor bem confiável, tá vendo aí os números, os dados dele, é um carro bom para a cidade e ótimo para a estrada. E falando então do custo de manutenção, custo da cesta de peças desse carro, eu falei para vocês que ele tem essa questão do aquecimento, né, do superaquecimento, radiador, mangueira, todo o sistema que compõe a refrigeração do carro você precisa ficar atento. Por quê? A válvula termostática que eu falei, para esse ano desse carro, motor Zetec Rocan, só a carcaça custa R$150, a peça completa R$250, uma original custa R$400. Não é uma peça muito barata, então fique atento. Em relação à cesta de peças comum aí desse carro, né, o que você vai encontrar? Primeira coisa, corrente de comando. Lembrando que ele não tem correia dentada. Correia dentada é para outros motores. Ele tem corrente de comando. Essa corrente de comando custa R$268 o kit completo. Kit de óleos e filtros. Ele usa óleo 5W30, um óleo sintético. Esse kit... Filtros, né? Filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, R$200. Só a troca de óleo e filtro você vai gastar mais ou menos uns R$140, R$150. Preço dos amortecedores, um jogo completo na cata de boa qualidade, R$1.000 já combatentes. Então isso é muito diferente em relação ao Fiesta lá que eu falei, o mexicano. As peças do Fiesta mexicano são bem mais caras do que esse carro. Embreagem dele, R$450 o kit completo. Jogo de pastilha original Motorcraft, 150. Peça de reposição, R$60. Cabo de vela, 150 NGK. Velas, R$90 o jogo. Kit de mangueira, se você for ter problemas aí na parte de refrigeração do radiador do carro, um kit completo com todas as mangueiras,
R$200. Tá vendo aí que o preço dele não é nada complicado, não tem nada caro nesse carro, só ter mesmo esse ponto de atenção com o radiador do carro, o sistema de refrigeração dele. Você já sabe, né? Na hora de você comprar um carro usado, seja na AutoM, seja em qualquer loja, peça o laudo cautelar. Ele é diferente do laudo de transferência. Eles vão puxar pelo chassi, Renavan, se tem pendência, se já bateu, quantos donos teve, quando foi comprado, se ele tem qualquer problema, isso tudo vai aparecer no laudo cautelar. Não compre carro usado sem fazer o laudo cautelar, você vai fazer um bom negócio e ter a certeza do carro que você está comprando e da procedência desse carro que você está trazendo para a sua garagem. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo do Guia de Usados, com essas dicas importantes sobre o Fiesta, com motor 1.6 Zetec Rocan, né, o carro da configuração hatch, que é um sucesso de vendas e tem em muitas lojas pelo Brasil. Se você quiser conhecer esse, siga aí nas redes sociais do pessoal da AutoM e até o próximo vídeo.